Olá, sejam bem-vindos ao canal Engenharia de Software com ênfase no ML. Eu sou o professor Juliano Guedes e eu já atuo na área de modelagem há vários anos. Eu tenho 4 livros publicados sobre o assunto. Eu já ministrei diversas palestras e cursos técnicos sobre modelagem de software por meio da linguagem OML. Na aula de hoje, eu pretendo abordar o tema relacionado à introdução à engenharia de software. Vou apresentar alguns conceitos básicos sobre a engenharia de software. Então, vamos iniciar a nossa aula. Bom, primeiro eu vou fazer algumas definições sobre software. Existem várias definições sobre software e eu vou apresentar algumas de alguns autores. Então, de acordo com Pressman, software consiste em, primeira definição, instruções, ou seja, programas de computador, que, quando executadas, fornecem características, funções e desempenho desejados. Ou 2, estruturas de dados que possibilitam aos programas manipular informações adequadamente. Ou ainda 3, informação descritiva, tanto na forma impressa como na virtual, descrevendo a operação e o uso dos programas. Então, vocês podem perceber que o Pressman dá 3 definições diferentes sobre software. O Somerville, ele faz uma outra definição, que ele define software como sendo programa de computador e documentação associada. Então, o Somerville, ele não considera software simplesmente o programa, o código, mas sim também toda a documentação associada a ele. Eu fiz uma pequena definição bem simples, que, na minha opinião, identifica a essência de software, que seria um conjunto de instruções eletrônicas que podem ser executadas por um computador. Mas, como vocês podem ver por outros autores da área de engenharia de software, eles consideram que software em si não é apenas o código, é também a documentação a ele associada. Bom, eu também vou falar sobre alguns conceitos de engenharia de software. Existem muitos conceitos de engenharia de software. Eu selecionei alguns deles. Não vai ser possível ver todos, porque eles são muito grandes. E vocês vão notar que alguns são um pouco diferentes entre si. Mas vamos lá. Uma das primeiras definições sobre engenharia de software foi estabelecida em 1969 por Fritz Bauer. Aqui eu estou colocando a referência a Naur, mas Naur, na verdade, foi o editor da revista, da publicação em que essa afirmação foi feita. Então, Fritz Bauer, ele afirmou que engenharia de software consiste no estabelecimento e uso de sólidos princípios de engenharia para que se possa obter economicamente um software que seja confiável e que funcione eficientemente. Mais tarde, a I3E, em 2004, ela definiu engenharia de software como sendo a aplicação de abordagens sistemáticas, disciplinadas e quantificáveis ao desenvolvimento, operação e manutenção de software, além do estudo dessas abordagens. O Laplante, em 2007, ele afirma que engenharia de software é uma profissão dedicada a projetar, implementar e modificar software de forma que ele seja de alta qualidade, a um custo razoável, manutenível e rápido de construir. Por manutenível, ele quer dizer que o software pode ser modificado, pode ser evoluído. O Raul Václavic, que é um autor brasileiro, ele define engenharia de software como sendo o processo de estudar, criar e otimizar os processos de trabalho para os desenvolvedores de software. E o Pressman, ele faz uma definição bastante longa sobre engenharia de software. Ele estabelece que a engenharia de software engloba processos, métodos e ferramentas que possibilitam a construção de sistemas complexos baseados em computador dentro do prazo e com qualidade. O processo de software incorpora 5 atividades estruturais: comunicação, planejamento, modelagem, construção e emprego. E elas se aplicam a todos os projetos de software. A prática da engenharia de software é uma atividade de resolução de problemas que segue um conjunto de princípios básicos. Então, essa é a definição de engenharia de software do Pressman, um pouco extensa. Ainda tem a definição do Somerville, que ele afirma que engenharia de software é uma disciplina de engenharia que se preocupa com todos os aspectos de produção de software,
tem por objetivo apoiar o desenvolvimento profissional de software mais do que a programação individual. Inclui técnicas que apoiam especificação, projeto e evolução de programas, que normalmente não são relevantes para o desenvolvimento de software pessoal. Então, a definição de engenharia de software do Somerville está mais voltada para equipes de desenvolvimento do que desenvolvimento individual, embora eu não concorde totalmente com isso. Eu acho que engenharia de software pode ser aplicada individualmente também, mas sim, ela é mais comum para equipes. E tem ainda a definição do SWBOC. O SWBOC é o Corpo de Conhecimento de Engenharia de Software. Eles definem a engenharia de software como sendo a aplicação de uma abordagem sistemática, disciplinada e quantificável ao desenvolvimento do software. Então, para o SWBOC, a engenharia de software é a aplicação da engenharia ao software. Vou falar um pouquinho sobre os objetivos da engenharia de software que foram definidos pelo Pressman ainda em 1995, no primeiro livro sobre engenharia de software dele. Então, ele estabelece que os objetivos da engenharia de software são produtividade no desenvolvimento, operação e manutenção de software, manter o controle de desenvolvimento dentro de custos, prazos e níveis de qualidade desejados, qualidade de software, documentação de software. Esses são os objetivos que o Pressman identificou. Podem haver outros, mas esses objetivos ainda estão válidos. Bom, vou falar um pouquinho sobre os atributos de um bom software, segundo o Somerville. O Somerville afirma que um bom software deve prover a funcionalidade e o desempenho requeridos pelo usuário. Além disso, ele precisa ser confiável e fácil de manter e usar. Ainda segundo Somerville, ele define as principais atividades da engenharia de software. Eu não concordo totalmente com ele, eu coloquei alguns comentários entre colchetes a respeito das principais atividades. O Somerville define as principais atividades como sendo a especificação de software. Só que a especificação de software, atualmente, ela faz parte da engenharia de requisitos. Ela é uma das áreas, uma das etapas da engenharia de requisitos. Então, eu considero que uma das principais atividades da engenharia de software não seria simplesmente a especificação de software, mas sim a engenharia de requisitos. É composta por elicitação, análise e especificação e validação de requisitos. Ele pula da especificação de software direto para desenvolvimento de software. Eu imagino que, por desenvolvimento de software, ele queira incluir também projetos de software. Mas eu preferi colocar, antes de desenvolvimento de software, tornar explícita a atividade de projeto de software, que eu considero muito importante, que eu acho que precisa de destaque. Além de desenvolvimento de software, o Somerville também define como principais atividades validação de software e evolução de software. Validação, basicamente, é verificar se os requisitos, o projeto, o código, os testes estão corretos, estão de acordo com o que foi especificado e satisfazem as necessidades do cliente. E evolução do software leva em conta a capacidade de modificar o software, evoluir o software, produzir novas versões do software. Bom, de acordo ainda com Somerville, com relação aos custos da engenharia de software, ele afirma que 60% dos custos do software são relacionados ao desenvolvimento e 40% são dedicados a testes. Já para software customizado, os custos de evolução muitas vezes superam os custos de desenvolvimento, principalmente se o software a ser evoluído não possuir documentação que auxilie nesse processo. A respeito do impacto do software. Bom, quase todo mundo sabe que hoje em dia o software é quase imprescindível para a maioria das pessoas. A imensa maioria das pessoas possui ou tem contato com software direto ou indiretamente. Qualquer pessoa que tem um celular está utilizando software. Hoje em dia, praticamente todas as áreas, não diria todas, mas a imensa maioria das áreas em que a humanidade atua, elas são auxiliadas por software. Então, o software tem um impacto muito grande na sociedade. Há uma dependência muito grande de software pela humanidade atualmente. E foi o surgimento do software que permitiu o advento da
era da informação, um dos principais fatores. Então, toda essa grande gama de informação que está disponível hoje em dia, ela foi permitida, ela foi possibilitada principalmente pelo software. Então, a maioria das empresas hoje, empresas de grande porte, empresas de médio porte, mesmo as de pequeno porte, elas dependem muito de software. A forma como o software auxilia na gestão da informação, como a informação é trabalhada, armazenada, modificada e utilizada na tomada de decisões, como auxílio na tomada de decisões, faz a diferença entre o sucesso de uma empresa ou o seu fracasso. Hoje em dia, qualquer empresa que deseja evoluir precisa estar apoiada por bons softwares. Ainda, falando um pouco sobre as características do software de acordo com o Presnell. Bom, o software ele é projetado por engenharia. O software ele não é tangível fisicamente, eu não consigo tocar em software. Então, o software ele não pode ser manufaturado, ele não pode ser trabalhado, ele não pode ser produzido da forma clássica, como um hardware. Um hardware ele pode ser construído, eu posso tocar no hardware, mas o software não. E o hardware ele sofre desgaste. Ao longo da vida útil do hardware, à medida que ele vai sendo utilizado, ele vai se desgastando e termina se tornando inútil, se tornando muito difícil de utilizar, começa a apresentar muitos erros e se torna inútil, precisa ser descartado. Já o software, ele não sofre desgaste. Eu posso usar o mesmo software quantas vezes eu quiser, que ele não vai se desgastar. Enquanto houver hardware que suporte aquele software, eu vou poder utilizar o mesmo software quantas vezes eu quiser. Então, teoricamente, o software não sofre desgaste, não como o hardware. Não há desgaste físico do software. O que acontece é que ele sofre desgaste de outras formas, por meio de manutenções, como nós vamos ver daqui a pouco. Aqui nós temos a curva do hardware. Então, quando o hardware está sendo produzido, ele normalmente apresenta um índice de falhas muito alto. Essas falhas vão sendo corrigidas, vão sendo produzidas várias versões do hardware, até que ele se torne estável, ele começa a funcionar adequadamente durante um determinado tempo. Mas, ao longo do tempo, ele passa a sofrer desgaste, e esse desgaste faz com que ele comece a falhar, até que chega um ponto em que não é mais válido utilizar, ele termina estragando. Então, é essa forma como o hardware se desgasta. E aqui nós temos a curva idealizada do software. Da mesma forma que o hardware, há um grande índice de falhas no início, depois o software se estabiliza e ele vai poder ser utilizado indefinidamente da mesma forma, até que ele não seja mais necessário para a empresa. Então, essa aqui é a curva idealizada do software. Porém, essa curva ela não é real. A curva real do software é esta. Acontece que os softwares eles são dinâmicos. Na verdade, as empresas, os seres humanos, eles são dinâmicos. As empresas precisam estar sempre se adaptando a novas realidades para serem competitivas. Então, o mercado muda, então as empresas precisam se adaptar a esse mercado para poderem se manterem concorrentes, poderem se manter vivas, ativas. Então, o software que as auxilia precisa ser também dinâmico, ele precisa estar constantemente sendo alterado, sendo modificado, sendo evoluído. Então, vai acontecer que o software, ele eventualmente, ele precisa sofrer alterações, precisa sofrer mudanças, precisa sofrer evoluções. Então, vocês vão notar que quando ocorre uma mudança, o índice de falhas ele sobe e leva-se um tempo até que ele volte a se estabilizar. Mas ele não se estabiliza totalmente, porque outras mudanças são solicitadas e novamente o índice de falha sobe, e no momento que ele vai começar a se estabilizar novamente, outras mudanças são solicitadas e assim sucessivamente. Chega um ponto em que não vale mais a pena manter aquele software. Não vale mais a pena manter aquele software porque o custo se torna muito alto.
o código está muito difícil de manter, o código está muito remendado, está muito alterado, ele fica complexo de alterar, então é melhor abandonar aquele software e produzir um novo. Bom, falar um pouquinho sobre os componentes de software. Existem essencialmente módulos fontes e módulos executáveis ou interpretáveis. Então, os módulos fontes, eles são o código propriamente dito. Atualmente, muitas vezes é necessário que existam arquivos auxiliares para que eu possa gerar uma versão do software, como, por exemplo, bibliotecas ou arquivos auxiliares, arquivos de ajuda, arquivos de configuração. Mas, essencialmente, o código é composto por módulos-fonte. Módulos-fonte, basicamente, são arquivos contendo código escritos em uma linguagem de programação. A partir de um módulo-fonte, um código-fonte, eu posso gerar quantos executáveis eu quiser. Basta compilar o código-fonte. Enquanto que os módulos executáveis são o código em formato de num formato que a máquina consegue entender. Então, os módulos executáveis, eles são compilados e eles podem ser executados em um determinado sistema operacional, se eles forem do tipo executáveis, ou eles podem ser interpretados em diversas plataformas, desde que haja um interpretador para eles. Bom, os módulos fonte, eles são úteis para uma questão de reusabilidade, na medida em que eu tenho módulos fonte, eu tenho algoritmos, eu tenho rotinas, eu tenho métodos, eu tenho componentes, eu consigo reaproveitar esses módulos para o desenvolvimento de outros softwares que têm algumas características semelhantes a eles. Então, isso me ajuda na rapidez em desenvolver software. Bom, continuando. Falar um pouquinho sobre os mitos de software baseados no Pressman e no Václav. Existem mitos administrativos, mitos do cliente e mitos do profissional. Então, os mitos administrativos, eles são mitos em que gerentes que estão sob pressão, eles se apegam, se usam para se auto-enganar quando eles estão com orçamentos, prazos, o nível de qualidade do software está aquém do esperado. Os mitos do cliente são as expectativas que eles têm sobre o software, que não são reais e causam insatisfação com o desenvolvedor. E os mitos do profissional são crenças antigas que ainda se preservam na mente da maioria dos profissionais, mas que na realidade são falsas. Vamos estudar alguns desses mitos. Então, o primeiro mito administrativo é o mito da existência de um manual de padrões e procedimentos. Bom, ok, existe esse manual de padrões e procedimentos. Mas, na realidade, ele é realmente utilizado? Ainda, os profissionais sabem que ele existe? Que, na verdade, existe muita volatilidade nos profissionais da área de computação. Então, eles entram e saem das empresas com muita rapidez. Então, talvez os primeiros profissionais soubessem da existência desse manual, mas os atuais sabem? Esse manual está atualizado porque, na verdade, a engenharia de software evolui muito rápido. Então, existem padrões e procedimentos que estão antigos, que não são mais realmente úteis atualmente. Dentro dessa mesma linha, esse manual ele reflete práticas modernas? Ele é completo? Na verdade, não existe um manual completo, mas ele é o mais completo possível. Ele é adaptável, porque existem muitos ciclos de desenvolvimento e cada ciclo ele enfoca determinadas situações. Esse manual é adaptável? Ele auxilia realmente a diminuir o tempo de conclusão com qualidade? Ainda falando sobre esse primeiro mito. Na verdade, um manual de padrões e procedimentos não é tão útil, não que ele não seja importante, mas deve-se trabalhar mais com os processos, e esses processos eles precisam ser gerenciáveis e otimizáveis. E as equipes precisam ser treinadas nesse processo. E esse processo precisa estar em constante evolução. Na verdade, não deve haver um processo só. Como eu falei, existem N tipos de processos, cada um é mais adequado para determinadas situações.
Um outro mito: ferramentas e computadores de última geração. Ferramentas podem ser úteis, principalmente ferramentas case. Computadores de última geração podem ser úteis ou não, dependendo da situação. Claro, computadores de última geração são bons, mas dependendo da necessidade que o software vai cobrir, computadores não tão atuais poderiam funcionar da mesma maneira, não faria diferença. Então, ferramentas e computadores são úteis, mas não são a necessidade principal do desenvolvimento de software. O mais importante é o processo e o treinamento e entrosamento da equipe. Não adianta só investir em ferramentas, não adianta só investir em hardware. É necessário investir no processo e na equipe. Um outro mito: se o projeto estiver atrasado, basta contratar mais gente. Esse também é um conceito errado. Contratar mais gente, muitas vezes, atrasa mais o projeto. Por quê? Porque é necessário que os novos profissionais se inteirem do que está sendo desenvolvido, quais são os objetivos, o que já foi desenvolvido, o que falta fazer. Eles precisam se entrosar com a equipe, até eles entenderem o que precisa ser feito, até eles se inserirem na engrenagem de desenvolvimento, muito tempo é despendido. Então, muitas vezes, adicionar mais pessoas causa ainda mais atraso. É possível adicionar pessoas, mas isso precisa ser feito de forma planejada e bem coordenada. Não é uma tarefa simples. Um bom gerente pode iniciar qualquer projeto. Outro mito: na verdade, gerenciar não é fazer. O papel do gerente é coordenar, é gerenciar, como o nome já diz. Ele tem que tentar manter o software dentro dos prazos, dentro do orçamento, dentro da qualidade exigida. Então, o gerente, ele atua mais como um líder do que como um desenvolvedor, propriamente dito. Ele pode desenvolver também, mas não é a função dele. Então, o desenvolvimento de software ele é um processo complexo. Então, é preciso haver boa comunicação com a equipe, competência técnica e um processo de trabalho previsível para que se produza um software com a qualidade desejada. Só um gerente bom não é suficiente. Novamente, é preciso ter uma boa equipe e é preciso haver entrosamento entre a equipe e o gerente. Mais um mito: se eu decidir terceirizar o projeto de software, posso simplesmente relaxar e deixar outra empresa realizá-lo. Na verdade, não. Eu não posso simplesmente deixar o projeto para outra empresa. Toma, desenvolve isso aqui para mim. Eu preciso estar em constante contato com a empresa, eu preciso auxiliar no gerenciamento dessa empresa terceirizada. Senão, elas não vão entregar um produto adequado. E agora nós vamos falar sobre os mitos do cliente. Primeiro mito: uma definição geral dos requisitos é suficiente para começar a desenvolver o software. Na realidade, esse é um dos grandes erros de desenvolvimento. Eu sou de opinião que a engenharia de requisitos é a fase mais importante da engenharia de software, porque ela estabelece a base do que precisa ser desenvolvido. A partir do momento em que se compreende o que precisa ser desenvolvido, pode-se então pensar numa solução para aquele problema. Sem compreender corretamente o problema, não se pode desenvolver uma solução adequada. Então, começar o desenvolvimento com uma definição geral de requisitos, muitas vezes requisitos ambíguos, ou seja, passíveis de mais de uma interpretação, é uma receita de bolo para o fracasso do projeto. Não existe uma receita de bolo para o sucesso do projeto, mas existe receita de bolo para o fracasso. É começar a desenvolver com uma definição superficial dos requisitos. Claro, existem vários processos que não tomam todos os requisitos de uma vez, mas sempre existe uma compreensão o mais profunda possível dos requisitos de forma geral. Depois eles vão ser aprofundados, certo? Então, quanto melhor definir os requisitos, melhor para o desenvolvimento do software. Um outro mito: requisitos mudam continuamente, mas as mudanças podem ser facilmente assimiladas, pois o software é flexível. Não, isso é um outro mito.
Na verdade, isso é até, na minha opinião, uma falta de compreensão das pessoas que trabalham com métodos ágeis. Os métodos ágeis, eles são mais flexíveis à mudança dos requisitos, isso é um fato, mas requisitos nunca são, mudanças dos requisitos nunca são bem-vindas. E muitas vezes elas não são facilmente assimiladas, mesmo em métodos ágeis. A diferença é que nos métodos ágeis há uma negociação maior com o cliente. Mudanças dos requisitos sempre causam impacto. E dependendo do momento em que elas ocorrem, essa mudança ela pode causar um custo muito alto no projeto. Se a mudança for solicitada no início do projeto, então o custo vai ser relativamente pequeno. Porém, quanto mais tempo demorar para essa mudança surgir, normalmente o impacto pode ser muito maior. Bom, ainda, é comum que mudanças elas causem contraindicações, ou seja, se corrige um erro, mas se introduz novos erros. Um módulo A foi alterado e ele passa a funcionar, mas os módulos B e C que funcionavam antes passam a apresentar erros. Claro, existem métodos, existem técnicas que tentam evitar isso, como, por exemplo, o TDD, né, o desenvolvimento dirigido a testes. Mas a ocorrência de erros durante as mudanças nos requisitos, ela é muito comum. E o software, ele só vai ser flexível se ele for construído com esse fim. Ele tem que ser projetado de maneira que ele seja flexível. Então, existe a questão de estabelecer requisitos não funcionais. Se um dos requisitos não funcionais, porque ele seja bastante flexível a mudanças, então o software será projetado para isso. Mas, às vezes, dependendo de outros requisitos não funcionais, isso não pode ser garantido. Então, é preciso identificar quais são os requisitos permanentes, se é que haverá algum, e os transitórios. E, então, preparar o sistema para a mudança nesses requisitos transitórios. Outro mito. Eu sei do que eu preciso. Na realidade, não se sabe. Na maioria das vezes, não se sabe. O cliente, muitas vezes, ele não sabe expressar as necessidades que ele precisa, o que ele precisa do software. Nem o cliente, nem os stakeholders, ou seja, os usuários-chave, os usuários que têm mais experiência. Então, em geral, é necessário fazer uma consultoria. O engenheiro de software, ele muitas vezes ele tem que propor muitas funcionalidades que poderão melhorar como a informação é tratada pela empresa e como ela auxilia na tomada de decisão. Então, existem duas situações. Existe a situação em que o cliente aceita todas as sugestões de bom grado e existe a situação em que ele se torna bastante inflexível. E existe também as situações em que os engenheiros eles confundem as necessidades do cliente, que devem ser identificadas durante a engenharia de requisitos, com as soluções possíveis que são identificadas no projeto. Então, é necessário um entrosamento muito grande entre o engenheiro e os clientes e stakeholders para identificar os requisitos, produzir requisitos, aplicar técnicas como a tempestade cerebral, grupo focal, para identificar quais são os requisitos daquele software. Isso não é uma tarefa fácil. Um outro mito. Nosso trabalho termina, agora são os mitos dos profissionais. O nosso trabalho termina quando o software for posto em uso. Na verdade, muito do trabalho, muito do esforço, ainda será despendido após o software ter sido entregue. Por quê? Muitas vezes, apesar do software ter sido testado, embora não seja o ideal, acontece de haverem erros de interpretação, então erros precisam ser corrigidos, é necessário fazer adaptações, é necessário treinar os usuários, fazer conversões de dados, esse tipo de coisa. E além disso, os softwares eles são dinâmicos, como já foi falado, então possivelmente aquele software precisará sofrer manutenções e ter versões novas no futuro. Um outro mito. A qualidade não pode ser medida antes que o software esteja funcionando. Na realidade, pode. Eu posso verificar a qualidade do software por meio de inspeções. Inspeções são técnicas que não precisam ter que o software esteja funcionando. Eu posso aplicar inspeções nos meus requisitos,
Posso aplicar em inspeções dos meus projetos, posso aplicar em inspeções dos meus testes e no código propriamente dito, sem que ele precise ser executado. Inclusive, inspeções muitas vezes encontram mais erros do que os testes propriamente ditos, porque muitas vezes um erro causa diversos outros erros no software, enquanto que inspeções conseguem identificar erros independentes entre si. Um outro mito. Se eu esquecer alguma coisa, posso arrumar depois. É aquela mesma questão relacionada a requisitos mal interpretados ou requisitos que vão sendo descobertos ao longo do processo. Na verdade, se pode arrumar? Pode, na maioria dos casos, mas o custo vai ser muito grande em termos de tempo e dinheiro, dependendo do momento em que esse esquecimento for descoberto. Um outro mito. O único produto a entregar é o software funcionando. Não. Eu preciso entregar para o cliente o manual do software e treinar esse cliente. Na realidade, no momento que eu implanto o software, o serviço costuma se tornar até mais lento, até que os usuários consigam aprender a utilizar o software. Então, eu preciso entregar manuais, e eu preciso treinar os usuários. E para a própria empresa que desenvolveu ou que solicitou o software, muitas vezes é necessário entregar toda a documentação de requisitos e projeto. E também os resultados das inspeções, testes e os testes de aceitação com o cliente. Mais um mito. A engenharia de software nos fará criar documentação volumosa e desnecessária e irá nos retardar. Isso, muitas vezes, é uma má interpretação das pessoas que trabalham com métodos ágeis. Uma má interpretação, porque os métodos ágeis também valorizam a documentação. O que eles não valorizam é documentação burocrática e que realmente não é útil, que não ajuda a solucionar o problema, a compreender ou solucionar o problema. Na realidade, a engenharia de software, ela não trata de criar documentos, e sim de produzir software de qualidade. Melhor qualidade conduz à redução de retrabalho, diminui o retrabalho, e menos retrabalho permite uma rapidez maior na entrega. Então, documentação é muito útil na medida em que ela auxilia na compreensão e na solução do problema. E ela é extremamente útil no momento que o software precisar ser evoluído. Evoluir ou manter software sem documentação é muito difícil. Então, se deve produzir documentação? Sim, desde que ela seja útil para compreender o problema ou solucionar esse problema. Documentação burocrática, sim, não deve ser feita, embora algumas vezes seja obrigatório por uma exigência do cliente, por exemplo. E agora eu vou falar um pouco sobre os princípios da engenharia de software. São vários. Primeiro princípio, decomposição. Basicamente, se faz referência à máxima, dividir para conquistar. Então, o software ele é complexo, então é necessário dividi-lo em várias partes menores, mais fácil de compreender, e aí solucionar o software em partes, depois juntar tudo num software só. Abstração. Para auxiliar a compreender as necessidades do software, então deve-se utilizar uma linguagem de nível mais alto para compreender o que precisa ser feito. Então, a abstração ela permite compreender estruturas grandes e complexas por meio de descrições mais abstratas. Modelagem visual, ela está relacionada à abstração e também à decomposição. A modelagem visual, ela permite desenvolver diagramas que, por serem visuais, ajudam a compreender melhor o problema. Se pode utilizar, por exemplo, a linguagem UML, que ela possui diagramas que permitem modelar o problema sobre diversas facetas, identificando como vai ser estruturada a arquitetura do software e como seus processos irão se comportar. Generalização é um outro princípio que também está associado com a abstração, que ela permite que um objeto ele possa ser classificado em mais de uma classe. Então, eu posso ter uma classe bastante abstrata e ir especializando ela em classes mais especializadas, com mais detalhes. Um outro princípio é a padronização. Atualmente existem muitos padrões de projeto. Os padrões de projeto eles fornecem
uma solução para um determinado problema, que já se comprovou útil. Então, a criação e utilização de padrões permite aumentar a qualidade do software, tornar essa qualidade mais previsível, a sua entrega mais previsível também, e permite utilizar soluções que comprovadamente demonstraram ser válidas para determinadas situações. Flexibilização é a capacidade de acomodar as mudanças nos requisitos, que muitas vezes são inevitáveis. Porém, como já foi falado anteriormente, a flexibilização ela nem sempre é possível e exige um custo inicial para permiti-la. Esse custo provavelmente será pago futuramente, mas às vezes o tempo para isso não é suficiente. Um outro princípio, o princípio da formalidade. Então, o software vai ter um grau de formalidade maior. Existem técnicas que iniciam com descrições mais informais e que vão aumentando o nível de formalidade, e existem outras técnicas que iniciam com documentos bem formais, às vezes utilizando notações matemáticas. Um outro princípio é a rastreabilidade, que é um princípio muito importante. Na verdade, existe a rastreabilidade para frente, a rastreabilidade para trás. A rastreabilidade, ela permite determinar a origem do requisito e qual é o impacto da alteração desse requisito. Então, a rastreabilidade para trás permite determinar quem pediu, por que pediu, quando pediu. Isso é útil para determinar se o requisito ainda é válido. E a rastreabilidade para frente é determinar quais artefatos, quais componentes do projeto serão afetados pela alteração do requisito. Isso permite estabelecer o custo dessa alteração e o tempo para realmente fazer essa alteração e se realmente é válida fazer essa alteração. Desenvolvimento iterativo é um outro princípio que está em bastante voga hoje em dia, em que o software vai sendo desenvolvido em diversos ciclos de desenvolvimento menores, e em cada ciclo seja agregado algum valor ao produto final. Ainda existe um princípio de gerenciamento de requisitos, porque os requisitos eles mudam, então é papel do gerente estar constantemente verificando a possibilidade de um requisito sofrer alteração e fazer as devidas adaptações para, se isso ocorrer, tentar minimizar o impacto que isso causará no desenvolvimento do software. Arquiteturas baseadas em componentes é mais um princípio, e que hoje em dia é muito utilizado. Então, ela se baseia em criar componentes com um certo grau de independência entre si, que possam ser unidos no momento de finalização do software. Isso permite bastante a reusabilidade no desenvolvimento de novos softwares no futuro, e isso diminui a complexidade e aumenta a rapidez de entrega. Ainda, existe o princípio de verificação contínua de qualidade. Então, a qualidade do software deve estar sempre sendo verificada pelo gerente. Então, aqui se trabalha, como já foi dito antes, com inspeções sobre os requisitos, sobre o projeto, sobre o código, para verificar se os requisitos estão sendo especificados corretamente, se eles estão completos, se eles não possuem ambiguidade, se eles não possuem N possíveis defeitos, se o projeto está de acordo com os requisitos, se o código está sendo desenvolvido dentro dos padrões estabelecidos pela empresa, sem deixar mau cheiro de código, por exemplo, esse tipo de coisa. Controle de mudanças. Hoje em dia, são produzidas muitas versões de software. Eu preciso saber quais são os módulos, quais são as bibliotecas, quais foram os softwares e ferramentas que foram utilizados para desenvolver uma determinada versão de um software e saber para poder produzir aquela versão específica. Eu não posso querer produzir uma versão antiga utilizando bibliotecas novas. Isso provavelmente não vai funcionar. E nós temos ainda o gerenciamento de riscos, que está associado à verificação contínua da qualidade também, e também ao gerenciamento de requisitos, mas que ele não se atém somente aos requisitos, se atém a diversos outros problemas que podem ocorrer durante o projeto. Problemas de orçamento, problemas de pessoal, profissionais que podem pedir demissão, problemas de prazo e também problemas de modificação dos requisitos. Então, faz parte da função do gerente estar constantemente monitorando os riscos
e criando planos de contingência para evitar que esses riscos realmente ocorram, ou, se ocorrerem, que seu impacto seja menor. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu agradeço a atenção de todos e nós nos vemos nos próximos